Uma coisa é quando os Estados Unidos vão atacar um país como o Iraque, que é um país que estava ali há muito tempo cercado, há muito tempo bloqueado. Eu me lembro que a Madeleine Albright, quando disseram para ela que 1 milhão de crianças tinham morrido no Iraque, ela disse que isso era uma perda necessária. Essa mulher que morreu aí recentemente, essa carniceira, e ninguém fala disso, né? Pelo contrário, dizem que eles são democratas, que eles são membros do Partido Democrata, diz que defende os direitos humanos, mas os Estados Unidos eles sempre têm a seguinte postura: defender direitos humanos, defender minorias ou qualquer causa justa que supostamente eles se utilizem dela, é basicamente para você pilhar petróleo, saquear os povos. Isso a gente viu no Iraque, isso a gente viu no Afeganistão, isso a gente viu na Síria, a gente viu na Líbia. E a história que a gente observa é a seguinte: desde 2001, do atentado às Torres Gêmeas, os inimigos étnicos dos Estados Unidos eram os árabes. Então foram os países árabes que mais sofreram, árabes e muçulmanos. Por exemplo, os países ali do centro da Ásia, particularmente o Afeganistão e o Paquistão, são países muçulmanos, mas não árabes. E esses países também foram vítimas dos Estados Unidos, tanto quanto o próprio Iraque, que é um país árabe, a própria Síria, a própria Líbia, e toda aquela primavera árabe que construíram todo um discurso de que seriam movimentos pela democracia, no fim a gente sabe tudo que foi. Foram operações de mudança de regime conduzidas exatamente para você impor os interesses de Washington e da União Europeia ali para os povos árabes. Então, pode ver que nos últimos 20 anos a maioria dos vilões dos filmes de Hollywood eram tudo árabes, todos barbudos, né, muçulmanos, eram iranianos. Então, sempre eles focavam nisso. Só que agora, o que a gente percebeu? Que agora mudou o inimigo principal. Não são mais os árabes, agora são os russos. Então você vê que agora saiu a 4ª temporada aí do Stranger Things. Quais são os inimigos agora? Agora são os russos. Se tivesse sido lançado há 10 anos atrás, provavelmente seria um muçulmano. E se for daqui a 10, 20 anos, vai ser a China. Pode ter certeza que o inimigo vai ser um chinês. Porque é assim que os Estados Unidos sempre fazem. Eles escolhem um inimigo na época. Pode ver os filmes da época da Segunda Guerra Mundial. Quem que era o inimigo? Era o japonês. Não era nem tanto o nazista, né? O nazista eles passavam pano, sempre passaram. Né? Depois, uma época ali, inventaram o Capitão América para dar uns murros no Hitler ali no teatrinho infantil que ele se apresentava, mas basicamente toda a propaganda que se direcionava era contra os japoneses, depois contra os soviéticos, né? O perigo amarelo, o perigo russo, o perigo vermelho. Então tudo isso foi sendo construído, todo esse imaginário aí. E hoje, então, portanto, a questão do conflito ela se desloca então do Oriente Médio para o leste europeu, porque hoje a Europa quer definir as suas fronteiras. E as suas fronteiras parte aí por uma situação de como fica a Rússia. E a Rússia, porque ela tem um histórico de ser invadida aí pelo Napoleão, pelo Kaiser durante a Primeira Guerra Mundial, depois pelo Hitler na Segunda Guerra Mundial. Então a Rússia ela tem um histórico de ser invadida pelos europeus e ela sempre propôs que ela tivesse ali uma série de países tampões ali para evitar com que acontecesse uma nova Blitzkrieg, que é aquela invasão rápida que o Hitler fez. Então a Rússia sempre quis ali ter alguns territórios de proteção. E o caso da Ucrânia é muito mais do que isso, porque você tem uma identidade cultural, uma identidade étnica entre os russos e os ucranianos. Então, hoje, essa cisão que existe ela é muito mais artificial do que real. E isso se deu a partir do golpe de 2014. Então, 2014 é uma época que é chave aqui para a gente entender, porque é quando começa realmente a guerra na Ucrânia. Só que antes da gente falar na guerra da Ucrânia, nós temos que mencionar o que estava acontecendo na Síria, desde 2011, porque foi exatamente o que fez os Estados Unidos mexerem a outra peça. Porque na guerra da Síria, a Rússia ela tem uma aliança histórica com o presidente Bashar al-Assad, do partido Baath, que remete ao período da Guerra Fria. Então vamos lembrar, a Guerra Fria você tem Estados Unidos e União Soviética se enfrentando aí no plano geopolítico, e nós temos o movimento dos chamados países não alinhados, que era o chamado Terceiro Mundo. Esses países aí liderados pelo egípcio Gamal Abdel Nasser,
e que teve aí uma série de países, a Indonésia participou, a Iugoslávia de Tito participou, o Brasil ele não participou formalmente, mas ele enviava representantes para acompanhar o debate desses países. E nessa época ocorria os movimentos de descolonização da África e da Ásia. E esses países recebiam apoio militar, inclusive, da União Soviética. Então, vamos dar um exemplo. A África do Sul, do Apartheid, era um regime colonial, um regime colonialista inglês. E o movimento que combatia o Apartheid, liderado pelo Nelson Mandela, recebia financiamento e apoio da União Soviética, enquanto os Estados Unidos financiavam os supremacistas brancos que promoviam o Apartheid. Tanto que Mandela estava na lista de terrorista dos Estados Unidos até a gestão Obama. Depois alguém lá descobriu, o Mandela ainda está aí o Obama acabou tirando e pediu desculpa. O Obama, os Estados Unidos são cheios disso. A primeira mulher, o primeiro negro, né? Só que é o primeiro negro a bombardear o Oriente Médio. Então, você faz toda essa coisa da política de inclusão, não vai demorar muito para eles terem um gay presidente dos Estados Unidos e vai ser o primeiro gay a jogar bomba em algum país do mundo. Como eles sempre fazem, porque a ideologia dos Estados Unidos é sempre prezar pela aparência, né? Você aparentar ser um regime democrático, ser um regime inclusivo, mas na prática a gente sabe o que realmente está por trás da natureza desse império. Então, realmente a guerra da Síria, ela começa então em 2011, com um bando de mercenários financiado por Europa, Estados Unidos, Turquia, Israel, Arábia Saudita, os países ali do Golfo, né? Foi uma grande coalizão que queria partilhar a Síria em vários pedaços. E o que aconteceu foi que quando a Rússia entrou na parada, a Rússia decidiu e o plano de partilha da Síria fracassou. E aí como que os Estados Unidos decidiram retalhar? Com o golpe de Estado em 2014 na Ucrânia, em que o Joe Biden era, na época, o vice-presidente dos Estados Unidos na gestão do Obama, em que a Victoria Nuland era a embaixadora nos Estados Unidos e ela teve todo esse papel aí que a gente sabe, inclusive agora ela assumiu no Congresso dos Estados Unidos a existência de laboratórios de armas biológicas nos Estados Unidos, uma violação do direito dos acordos, na verdade, internacionais, né, que proíbem esse tipo de armamento. Então, qual que é o interesse dos Estados Unidos em promover laboratórios de armas biológicas na fronteira com a Rússia? Por que os Estados Unidos promovem esse tipo de prática em países que eles ocupam? Então, tudo isso tem trazido à tona todo esse debate sobre o papel dos Estados Unidos nessa guerra, que na verdade não é uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, é a Rússia contra os Estados Unidos. A Ucrânia é simplesmente um regime marionete. O Zelensky sempre usa aquele pretexto, ele é judeu, ele não pode apoiar nazista. Mas a gente sabe muito bem que a extrema-direita do mundo inteiro ela se une. Nós sabemos que a extrema-direita israelense está de mãos dadas sempre com a extrema-direita alemã, com a extrema-direita dos Estados Unidos, com a extrema-direita de países árabes também. Não vamos ser hipócritas que a Arábia Saudita, por exemplo, está ali sempre lado a lado com eles. Então, extrema-direita e supremacistas, eles sempre se entenderam nesse sentido, né? Então, o que existe com relação a isso é realmente uma luta ali que é pela questão geopolítica da definição das fronteiras. Os Estados Unidos não podem dizer que é uma luta de democracia contra a ditadura, porque a gente sabe muito bem que o governo do Zelensky de democrático não tem nada, né? É um governo que inclusive fechou 11 partidos ali, fechou 8 redes de televisão, e é um governo que está sempre ali contando com o apoio de nazistas. Dos 11 partidos que ele fechou, nenhum deles era nazista.